Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou projeto que torna obrigatória a realização de um cadastro demográfico anual em empreendimentos com risco de desastre ambiental. O objetivo da proposta é tornar os dados disponíveis para órgãos de defesa civil que poderão acionar e orientar a população em casos de rompimento de barragens, como o que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o relator da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Deputado, o objetivo então é ter dados para poder emitir o alerta em caso de qualquer emergência, não é? Olha, Cláudio, e todos os telespectadores, nossa Comissão do Meio Ambiente, especialmente hoje, presidida pelo nosso querido presidente, Nilton Tato, e demais parlamentares, nós temos uma preocupação com graves desastres que houveram, exemplo do caso de Mariana, que não havia nenhuma preparação praticamente das comunidades, fiscalização problemática. Então nós temos a ideia da proposta, né, é de que nós possamos ter uma fiscalização anual e que dê segurança nesses empreendimentos sobre a questão principalmente das cidades, das comunidades e a questão ambiental, né? Nós temos esta preocupação e lutaremos aqui na Comissão do Meio Ambiente para que isto seja mais firme e sério nas fiscalizações. Agora, o objetivo de fazer esse cadastro anual é porque os dados podem mudar, as pessoas podem mudar de lugar de um ano para outro, não é isso? Olha, a grande maioria dos desastres que aconteceram e que acontecem, quando vai se perceber, é porque havia falhas. Então, nós temos esta preocupação de que todos estes empreendimentos que têm riscos ambientais, têm riscos sociais, tenham fiscalização e laudos anuais. Nós não podemos ter um desastre como alguns que já houveram em nosso país e quando vai se ver não havia um acompanhamento, não havia uma fiscalização, não havia nenhuma atualização. O senhor está acompanhando, obviamente, os desdobramentos desse acidente de Mariana, né? Como é que o senhor avalia? Quer dizer, até agora não houve efetivamente a culpabilização dos responsáveis, o processo está andando devagar. Qual é a sua avaliação dos resultados, das consequências do desastre de Mariana? Fora as consequências ambientais, as consequências para as populações que moravam ali na área do desastre. Olha, todos que acompanham este caso de perto, nós todos que acompanhamos, e o Brasil inteiro, são consequências que não sabemos quais terão para frente no impacto da saúde humana e da degradação que houve com a natureza, com os rios, com os riachos, com as florestas, com toda aquela região. Então, a nossa preocupação, e nós agora estamos vendo como está sendo decretado, e nós estamos vendo o interesse do governo nesta questão de autorizar as mineradoras em áreas, inclusive da Amazônia, né? A nossa preocupação e a nossa luta, inclusive realizamos atos durante esta semana com entidades da sociedade civil, da preocupação, né? O desastre de Mariana é uma coisa que só o tempo dirá as consequências daquilo, né? São imprevisíveis, né? Na questão da flora, da fauna, dos rios, né? Sem falar que dizimou povoados, vilas, né? E descaracterizou toda aquela região. E a Samarco mostra que ela era uma das mineradoras que lucrava bilhões
sem deixar nada para o estado de Minas praticamente. Assim como fez, como faz a Vale do Rio Doce, no Pará. São bilhões de lucro com as exportações, com isenção para exportação dos minérios. Então nós precisamos ter, né, esta preocupação, faz parte da soberania nacional, da defesa do Brasil e principalmente da preservação do meio ambiente. Então, é uma questão muito séria e importante para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e para a sociedade brasileira como um todo. Deputado, existe um movimento das pessoas atingidas por barragens, né? Pessoas que tiveram que se deslocar, ou por causa de acidentes, ou a própria construção da barragem, que muitas vezes modifica a vida da população que mora ali perto. E esse pessoal vai ter um congresso nacional aí em outubro, no Rio de Janeiro. O que é que vai ser discutido? O senhor está acompanhando essas questões que mais atingem essas pessoas que moravam ou que moram em áreas de barragens? Olha, o movimento dos atingidos por barragens, nós fazemos parte de um grupo de parlamentares aqui na Câmara que apoia este movimento. E eu acompanhei este movimento desde a sua criação, inicialmente na região sul, com as barragens ali de Itaipu. Ele é da década de 80, é um dos movimentos mais importantes dos últimos 30, 40 anos do Brasil. Inicialmente, ele nasce para defender as famílias atingidas por barragens. E foi assim, uma luta, né, pela reorganização daquelas famílias que perderam suas terras, muitas delas durante o período da ditadura militar, onde não tinham indenizações, não foram locadas em outros locais. Então o movimento nasce para defender essas famílias e cresce, se transforma num movimento nacional que hoje atua no Brasil inteiro, se articula com a Via Campesina nacional e internacional e defende, né, um projeto de energia popular para o Brasil. Vai realizar agora no início do mês de outubro o 8º encontro nacional. Mais de 5.000 delegados e delegadas irão participar, será no Rio de Janeiro, e um dos grandes objetivos do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, fazer no Rio de Janeiro é também a relação com a cidade, né? O MAB tem a preocupação, o Movimento dos Atingidos por Barragens tem a preocupação de uma relação com a cidade, campo e cidade, a defesa do pré-sal, a defesa das conquistas históricas da classe trabalhadora no Brasil, e defender um projeto de energia popular. Pensar um projeto de energia, primeiro, que contemple todas as pessoas e que tenha acesso às pessoas. E as várias alternativas de energia que nós podemos ter sem ser apenas os grandes empreendimentos, cuidando das pessoas, do meio ambiente e de um projeto popular. Deputado, a gente vê em relação não só à questão de barragem, mas a questão de acidentes naturais, né? Em outros países você tem um sistema de alerta muito mais eficiente, né? No caso, por exemplo, uma enchente num país desenvolvido, as pessoas são acionadas, já saem de casa, ou incêndio florestal. Mas por que isso não funciona aqui no Brasil? O que está faltando para a gente ter um sistema mais eficiente em relação a qualquer tipo de emergência? Bem, eu acho e não tenho dúvida, Cláudio, que o grande problema no Brasil é que ainda nós temos uma força muito grande das empresas, das grandes corporações, dos grandes interesses econômicos. Então, os interesses econômicos, às vezes, passam por cima da legislação, passam por cima das fiscalizações e têm os seus interesses para manter os seus interesses. Então, vale muito pouco a natureza, a vida, as questões sociais. Então, nós precisamos de um Estado que tenha fiscalização forte, que tenha uma legislação ambiental forte, né? A gente percebe aqui na Câmara uma luta dos setores conservadores para flexibilizar tudo, né? A legislação ambiental, o licenciamento ambiental. Vários projetos tramitam aqui. Se você ir perguntar, a maioria comenta: ah, o Brasil é difícil, as empresas gerar emprego, porque tem
muita legislação ambiental que atrapalha. Isso não é verdade. O que nós temos é muitos interesses econômicos que dificultam ou que corrompem fiscalizações e atrapalham e levam os interesses que não são os interesses sociais, ambientais, que deveriam ser prioritários. Então, eu acho que o que ocorre é que nós temos uma consequência de um sistema, né? Um sistema capitalista concentrador, poder das grandes empresas, das grandes mineradoras. É um crime o que o governo federal está propondo agora, privatizar o sistema Eletrobras. É um dos sistemas muito importante para a soberania nacional. O MAB, a Via Campesina, todos os movimentos e nós também a nossa bancada federal, não só do Partido dos Trabalhadores, mas de vários outros partidos, estamos combatendo isso. Isso levará aos interesses privados que cada vez mais têm menos interesses nas legislações da preservação ambiental. Então, está em jogo nesse momento, né, quando se realiza o 8º encontro do MAB Nacional, em jogo também a soberania nacional e o nosso projeto de energia para o Brasil. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista e sucesso para o seu projeto. Estamos aqui sempre à disposição e um grande abraço a você, Cláudio, todos que fazem a TV Câmara, a Rádio Câmara e em especial os telespectadores. Obrigado. Eu conversei com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, sobre um projeto que tenta melhorar o alerta a populações que possam ser alvo de desastres ambientais. Você pode acessar estas e outras edições do Palavra Aberta também na internet, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Agradeço a audiência, até o próximo programa.